Em uma tarde nublada de 1987, Francisco Cirilo ativou a contagem regressiva de alguns minutos em um timer com formato de tomate. O seu objetivo era afastar todas as distrações e estudar o assunto de uma prova com o maior foco possível durante esse pequeno período determinado. Satisfeito com os primeiros resultados dessa experiência, continuou aumentando progressivamente a duração desses períodos de estudo e desenvolveu assim a técnica Pomodoro. Hoje, conhecida e utilizada por pessoas do mundo inteiro em seus processos de trabalho e estudo. Olá, o meu nome é Adriano Vargas, eu toco violino, sou músico da Orquestra Filarmônica de Goiás e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa técnica e sobre a minha experiência com a utilização dela. Eu vou trazer a conversa mais para o lado da música, porque é o meu trabalho e onde eu aplico essa técnica dentro dos meus estudos. Mas ela serve para o estudo de praticamente qualquer matéria. Bom, é muito comum em conversas entre músicos dizer que determinada pessoa se destaca por ser muito talentosa, esforçada, disciplinada. Mas existe outra habilidade tão importante quanto qualquer uma dessas no sentido de promover o desenvolvimento de habilidades, mas que por se manifestar em momentos de isolamento social, acaba sendo menos percebida e, consequentemente, pouco comentada. Nesse vídeo eu vou chamar essa característica de estudo inteligente. E, independente do nome que se dê a isso, na prática é a forma, os processos através dos quais cada músico encontra para resolver ou lidar com as dificuldades técnicas e artísticas que a música apresenta. E uma das primeiras condições necessárias para que essa habilidade se desenvolva é a organização de um plano de estudo. Claro, existem inúmeras boas maneiras de estudar. Pode ser que algo que funcione muito bem para mim não funcione para você. Mesmo assim, algumas coisas costumam funcionar para boa parte das pessoas, ainda que seja apenas um ponto de partida, para que aos poucos cada um desenvolva a sua própria fórmula de estudo. E entre essas possibilidades, eu acredito que a técnica Pomodoro seja uma ótima alternativa. A ideia é muito simples e se baseia na proposta de dividir o estudo em blocos de 25 minutos cronometrados, seguidos de 5 minutos de descanso, também cronometrados. Cada bloco de estudo é um pomodoro e, após 4 pomodoros seguidos, devemos fazer um intervalo maior, de 15 a 30 minutos. A receita é basicamente essa e o objetivo, claro, é criar períodos de estudo relativamente curtos, porém extremamente focados e dedicados exclusivamente àquela determinada tarefa. É muito importante, durante os intervalos, na medida do possível, evitar tarefas que continuem exigindo a sua atenção. Então, ao invés disso, você pode beber uma água, comer uma fruta, responder uma mensagem, se alongar. Inclusive, para quem é músico, alongamentos são muito recomendados para evitar dores, prevenir lesões. Enfim, a proposta do intervalo é tornar o estudo menos cansativo, criar um espaço para que o cérebro possa assimilar melhor o que foi estudado nesse período anterior e estar melhor preparado para o pomodoro seguinte. O que eu também percebo nos meus estudos através da técnica Pomodoro é a praticidade de planejar o que eu pretendo trabalhar. Por exemplo, antes mesmo de começar a tocar, eu já sei que nos 2 primeiros pomodoros eu vou estudar escalas e arpejos. No terceiro pomodoro eu posso programar um estudo de vibrato e articulação. No quarto pomodoro, a leitura de uma nova música e assim por diante. Se você tiver muita coisa diferente para estudar, ter um cronograma escrito com o nome de cada assunto
e com o tempo que você pretende dedicar a cada um desses assuntos, com certeza te ajudará bastante. Algumas pessoas dizem não gostar dessas interrupções no seu fluxo de estudo. Particularmente isso não me incomoda, não me atrapalha, até porque eu acredito que esses intervalos com momento definido ajudam a evitar aquelas interrupções muito mais frequentes que podem acontecer para dar uma olhadinha no celular, naquela notificação que acabou de aparecer, ou para responder uma mensagem que poderia esperar. De repente a gente percebe que nessa brincadeira um bom tempo se passou e isso sim pode prejudicar o nosso estudo. De qualquer forma, para quem acha que fazer a pausa após 25 minutos não é o ideal, eu acredito que a técnica é flexível e pode ser adaptada sem problemas. O próprio autor afirma ter se baseado em pesquisas que apontavam como ideal períodos de estudo concentrados entre 20 a 45 minutos. Claro, é uma média, porque de fato existem pessoas capazes de estudar períodos muito maiores, sem problemas, com concentração, sem cansaço. E de qualquer maneira, com o tempo, essa resistência também se desenvolve. Inclusive, uma pequena adaptação que eu faço quase sempre é desconsiderar o primeiro intervalo. Ou seja, o meu primeiro bloco de estudos tem 50 minutos, eu faço o intervalo e aí sim continuo com blocos de 25 minutos. Os únicos dias que eu não estudo dessa maneira são naqueles que eu tenho pouco tempo, mas ainda assim eu ajusto alguns alarmes para me lembrar de alternar os conteúdos conforme que eu preciso tocar naquele dia. É muito interessante também que com o passar do tempo a gente percebe uma clareza cada vez maior em relação a como usar o tempo de acordo com o que nós precisamos estudar. Bom, antes de encerrar esse vídeo, eu quero divulgar o livro escrito pelo próprio Francisco Cirillo, autor da técnica Pomodoro. E, embora não seja uma leitura indispensável para quem pretende apenas experimentar esse método, eu fiz questão de comprar e ler, não só para que eu pudesse fazer essa divulgação, mas também para complementar aquilo que eu já sabia sobre o método antes de gravar esse vídeo. O meu é na versão e-book para Kindle, mas para quem quiser, existe também o livro físico. Então, aqui, além de detalhar todas essas questões sobre as quais eu falei rapidamente, ele deixa modelos de planilhas que ajudam nesse processo de registro e organização das atividades, fala sobre distrações internas e externas, sugere maneiras de lidar com elas e dedica praticamente metade do livro ao ambiente corporativo, com sugestões de como utilizar a técnica Pomodoro nos trabalhos em equipe. Para terminar então, eu vou ler um trechinho do livro onde o autor fala sobre essa importância de ter um plano de estudo, seja através da técnica Pomodoro ou através de qualquer outra que melhor funcione para você. Um cronograma determina um limite. Limites nos ajudam a agir com consistência e entregar o que é preciso. Eles nos motivam a fazer o nosso melhor para realizar as tarefas que temos a cumprir dentro do tempo determinado. Espero que esse vídeo seja útil. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição o link de outro vídeo que eu gravei falando um pouco a respeito do livro escrito pelo grande violinista e pedagogo Leopold Auer, no seu livro O Violino Segundo Meus Princípios. Fique à vontade para deixar o seu comentário, a sua opinião e muito obrigado por assistir.